Se você conseguir entender aonde as crenças nascem, você vai entender como pode transformá-las. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para você transformar os resultados da sua vida. Existem 5 fatores que proporcionam a formação de uma crença. E é justamente sobre isso que iremos conversar no vídeo de hoje. Como as crenças são criadas dentro de nós e como elas alteram a maneira como enxergamos o mundo. Então seja bem-vinda de volta a mais um vídeo desse canal. Aqui nós encontramos conteúdo de autoconhecimento, espiritualidade e vida real. É um espaço de reflexão, cura e transformação, onde você vai aprender a se reconectar com quem você realmente é e criar uma vida alinhada com os seus objetivos. Sem demoras, vamos descobrir os 5 fatores que determinam as suas crenças. Primeiramente, o que é uma crença? É tudo aquilo que você acredita como uma verdade absoluta na sua vida. É qualquer princípio, máxima, fé ou uma paixão que pode proporcionar um grande significado e dar direção à sua vida. De uma maneira bem simplista, uma crença é aquilo que determina a maneira como você vê o mundo. Ela pode ser algo positivo ou algo negativo. Então ela pode te levar ao extremo sucesso ou ela pode te levar a momentos de procrastinação, paralisação, estagnação e te deixando inerte por longos momentos da sua vida. Então aquilo que você acredita verdadeiramente sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas à sua volta, é aquilo que se torna realidade na sua vida. Mas isso tudo provavelmente você já sabe. Hoje nós queremos falar sobre as maneiras que essas crenças são depositadas dentro de você. E o primeiro fator que trazemos aqui hoje é o ambiente. Alguns estudos chegam a falar que o ambiente é 70 a 80% daquilo que determina a nossa vida. O ambiente ele pode ser um espaço físico, como a sua casa, como a sua escola, como seu local de trabalho, ou ele pode ser determinado como pessoas, como seu ambiente interno, aquilo que você acredita como verdade, as coisas que te movem, as emoções que você tem sobre determinado assunto. Quando você quer mudar a sua crença ou quando você quer mudar um hábito, uma habilidade, você precisa se inserir num ambiente onde aquelas pessoas estejam falando sobre o mesmo assunto que você, pois isso facilita o seu processo quando você começa a falar sobre o mesmo assunto, ter a mesma visão de mundo, quando você começa a ter contato com pessoas que já vivem aquela realidade. É por isso que o ambiente ele é tão poderoso. Então, o que determinou as crenças que você tem hoje? Lá na sua família, o que elas falavam sobre dinheiro? O que elas falavam sobre comida, a maneira como você deveria se alimentar? O que elas falavam sobre o fracasso, sobre o sucesso? Tudo isso determinou crenças dentro de você. E é por isso que você precisa avaliar a maneira que você pensa sobre dinheiro, sobre comida, sobre sucesso, sobre fracasso, sobre ter a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos. Qual a crença que você tem? Isso é possível para você? Isso não é possível. A minha família sempre falou que a gente ia viver na pobreza, que para nós não era possível o sucesso, que Deus tinha os seus escolhidos. Então, tudo isso são crenças e você precisa reavaliar qual é o conjunto de crenças que está seguindo com você nessa jornada chamada vida. Outro ambiente que era poderoso na nossa vida é a escola, a faculdade, o trabalho, a maneira que essas pessoas que nos representavam, essas pessoas que interagiam conosco ou ainda interagem, isso também vai determinando as crenças que já temos e as crenças que estão sendo instaladas no nosso sistema para o nosso futuro. E o último ambiente, que também é um dos mais poderosos que tem em relação às nossas crenças, é a sociedade, a religião, os valores que carregamos, as verdades absolutas. Essa questão das verdades absolutas é verdade para quem? Muitas vezes a gente está muito certo de que aquilo é verdade e a gente começa a entrar em atrito com outras pessoas porque a maneira delas pensar é diferente da nossa. Aquilo para elas não é uma verdade, aquilo para elas não é certo. E é por isso que a gente sempre fala, é certo para quem? Então a gente sempre precisa duvidar daquilo que é uma verdade absoluta. Que a gente tenha na nossa mente essa questão de que pode ser sim apenas uma crença e que a gente precisa avaliar a maneira que a gente se porta diante das verdades absolutas.
pode ser certo para você e não ser para o outro. Então, sempre deixe esse espaço da dúvida aberto. Um exemplo muito claro sobre essa questão das crenças: para algumas religiões, a vaca é um ser sagrado, de adoração, e para nós, no entanto, é apenas um alimento. Então aqui a gente já consegue ter uma ideia do que é uma crença, do que é uma verdade absoluta. É verdade para quem que isso é um alimento ou isso é um ser sagrado? Então a gente precisa ter sempre essa visão de mundo. O que para nós é certo, o que para nós é uma verdade absoluta, o outro pode não ser. E é por isso que as suas crenças pode ser o impulsionador dos seus sonhos ou o limitador de onde você vai chegar. Então reavalie tudo aquilo que você pensa como verdade absoluta. Reavalie o que é permitido para você viver. Se o outro conseguiu, por que você não pode conseguir? Então pode ser que é apenas uma crença limitante que você tem que está te paralisando. Apenas um medo que você tem que está limitando você de avançar. Então tire esse momento para avaliar tudo aquilo que você pensa como verdade absoluta e entender se isso realmente faz sentido para você ou é alguma coisa que você carrega aí da sua família, dos seus ambientes, das pessoas ao qual você conviveu até hoje. Segundo fator é os acontecimentos, as nossas experiências de vida. Tudo aquilo que nos aconteceu até o dia de ontem acarretou em algumas crenças no nosso sistema, tanto positivas quanto negativas. Quando algo deu muito certo para você, quando você fez um projeto e aquele projeto deu certo, quando você fez uma venda e essa venda deu certo, quando você fez uma prova e essa prova deu tudo certo, você leva isso como um ponto positivo dentro de você e você pensa: oba, posso continuar nesse caminho que vai dar tudo certo. E você tende a replicar isso aqui muitas e muitas vezes porque aquilo ali deu certo. Por outro lado, quando você fracassou, quando algo não saiu da maneira que você esperava, você tende a paralisar. E aqui a gente comete um grande erro na vida, porque em vez de paralisarmos aquilo ali, nós deveríamos sentar, avaliar como que foi a situação, avaliar o que deu certo, porque sempre algo deu certo. Mesmo que o resultado final não tenha sido da maneira que esperávamos, o processo trouxe muitas coisas boas para você. O processo vai te dar algumas respostas para o próximo passo. Aonde deu errado? O que deu errado? Isso tudo são informações para que você possa alcançar o seu sucesso futuro. Então, a partir de hoje, use essas experiências negativas como uma forma de estudo de caso, para você avaliar aonde você errou, o que você precisa melhorar, para que no próximo nível você use todas essas informações para progredir e não como um limitador que te afasta dos seus sonhos. Não tenha medo de errar, não tenha medo de se frustrar. Pegue todas essas informações e use elas como um degrau para o seu próximo nível. Quanto maior for o impacto emocional diante das ações da sua vida, mais forte essa crença se fortalece. Então, no momento que você acertou, use isso em seu benefício. Tente fortalecer essa crença muito mais. Comemore, replique ela e faça ela ser um fortalecedor na sua vida. Pelo contrário, quando você fracassar, pegue as informações que lhe são úteis, mas não fique remoendo esse fracasso. Não fique ali pensando que poderia ter dado certo. Não. Pega as informações que lhe são úteis, vai para o próximo nível, usa isso como um degrau e não fica lamuriando, não fica reforçando essa crença de que algo não deu certo. 3. O conhecimento. A obtenção de conhecimento, sem dúvidas, também é um dos maiores fortalecedores de crença. Aqui nós separamos o conhecimento em dois momentos. As experiências diretas, que é aquilo que você vivenciou, que já falamos no item 2, que são os acontecimentos da sua vida. Suas experiências, aquilo que lhe traz na prática a vivência, o conhecimento, o aprendizado. Mas temos também a experiência indireta, que é a obtenção de conhecimento em formas de livros, palestras, podcasts, cursos, mentorias, eventos, amigos, networking. Todo momento da vida nós estamos obtendo conhecimento, só que nós temos a possibilidade de trazer esse conhecimento conscientemente, que é você sempre despertar isso para sua vida. Agora eu vou aprender algo. Nesse momento, o que eu tiro de bom disso? O que eu tiro de bom dessa conversa que eu tive com o meu amigo? O que eu tiro de bom dessa palestra, desse curso? E o que eu replico na minha vida?
porque é essa ação que você faz depois da obtenção de conhecimento que é que vai reprogramar a sua mente, que é que vai fortalecer as suas crenças. Então tome muito cuidado aonde você está obtendo conhecimento, quais são as rodas de amigos que você está sentado, quem são as pessoas que você conversa, quem são as pessoas que têm contato à sua mente, para quem você entrega as portas do seu pensamento. Tudo isso fortalece aquilo que você tem dentro de você ou te traz uma nova informação. Então é muito importante para que a gente tenha crenças positivas fortalecidas, crenças de sucesso, crenças de prosperidade, crenças de merecimento, que a gente esteja sentado nas rodas certas. Quem você está ouvindo? Essa pessoa fala verdades? Essa pessoa fala um conteúdo que vai te gerar sucesso? Ou você está apenas existindo, ocupando seu tempo com bobagem, com coisas que não te fortalecem em nada? O conhecimento, ele pode tanto reforçar as crenças que você já tem, quanto mais você vê desse conhecimento, mais vai fortalecendo as suas crenças de eu posso, de eu consigo, de eu mereço. Ou ele pode abrir espaço para coisas novas. A partir do momento que você começa a andar com pessoas de sucesso, conversar com pessoas que estão indo para esse lugar, onde elas buscam mais da vida, ter mais dinheiro, ter mais carro, ter mais saúde, você começa a falar mais sobre esses assuntos, você começa a buscar mais isso para sua vida. Então é nesse sentido que as crenças se fortalecem. O quarto fator são os seus resultados. Os seus resultados passados, eles derrubam uma crença de incapacidade, de não merecimento, de eu não posso ter dinheiro. Então quando você chega num resultado bom, quando você consegue alcançar algo que antes você não tinha alcançado, você diz, opa, aqui existe uma nova possibilidade para minha vida. Então toda vez que a gente planeja uma meta, é nesse sentido de fortalecer as nossas crenças, nós vamos em busca de vencer ela. Quando você bate essa meta, você começa a acreditar, se abre uma nova visão para o seu mundo. Até então não era possível, mas a partir de agora você se sente fortalecido com essa crença de eu consegui, eu posso, aonde eu determinar, eu vou chegar. Então, os seus resultados vão sempre fortalecer as suas crenças positivas. E é por isso que você precisa colocar metas e alcançá-las, para que você fortaleça cada vez mais as crenças fortalecedoras que você tem. Toda vez que você fala em público, você confirma que você pode falar em público, que ninguém vai te envergonhar, que ninguém vai te rejeitar. Toda vez que você obtém sucesso numa venda, numa conquista, num peso que você conseguiu diminuir, você fortalece a sua crença de competência. Agora eu posso, agora eu consigo. Eu sou uma pessoa que consegue tudo aquilo que deseja. E ao contrário, também é verdade. Como eu falei antes, se você fracassa, pega essa informação, usa aquilo que foi útil e descarta essa frustração. Porque cada vez que você guarda essa frustração no bolso e você fica lembrando dela, remoendo ela, você aumenta a sua crença de incapacidade, de insegurança, de não merecimento. Então, as nossas frustrações, os nossos erros, eles servem pra gente aprender, mas não para carregar no bolso como um amuleto ou como uma bengala. Toda vez que a gente precisar usar, a gente vai usar ela como uma bengala de eu não consigo, eu não posso. Então, não, a partir de hoje, todo erro, toda frustração vai servir como uma escada para você e não como uma bengala para você paralisar. Nosso quinto fator, e não menos importante, é o resultado desejado. Qual é a meta que eu desejo bater? Quantos quilos eu desejo perder? Qual é o projeto que eu vou fazer nascer esse ano? Então, toda meta, ela te dá uma direção. E é isso que te motiva todos os dias. E é isso que te faz criar novas crenças. Faz obter mais conhecimento, querer conhecer mais pessoas, querer conhecer as pessoas certas para alcançar esses resultados. Tudo que você faz te direciona para o seu futuro. Mas a minha pergunta para você é: o que você está intencionando para o seu futuro? Uma vida de sucesso, de metas alcançadas? Ou você nem sabe ainda para onde está indo? Isso é o que te dá direção. Isso é o que fortalece as suas crenças. Quando você sabe para onde você está indo, você começa um movimento.
Comece a fazer ações que te levem para esse lugar. Quando você não tem uma visão clara de para onde você está indo, do que você deseja para o seu futuro, você paralisa porque você nem tem um plano, você nem tem uma meta para alcançar, então ficar aonde está é muito confortável. E aqui na experiência desejada, nós podemos usar diversas técnicas para ver esse futuro acontecendo. A primeira é você determinar uma meta com clareza. O que eu quero, para onde eu estou indo e que ações eu preciso fazer para chegar nesse lugar. Depois podemos usar para fortalecer essas metas, para fortalecer as nossas crenças, sistema de visualização, onde você vai imaginar a sua meta acontecendo como se fosse real agora. Pode usar afirmações que vão fortalecendo o seu ser, que vão te dando esse senso de capacidade, de eu posso, de eu consigo. Isso vai te fortalecendo todos os dias. E as ações consistentes. Nenhuma meta ela é alcançada se você não fizer movimentos que te levem até ela. Então determine uma meta e determine quais ações você vai fazer para conseguir alcançá-las. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Então hoje nós falamos sobre 5 fatores que influenciam na criação das nossas crenças. Lembrando que temos crenças positivas e negativas, e é por isso que a autoobservação é muito importante nesse momento de construção da nossa vida. O primeiro fator é o ambiente, determinado pela nossa família, pela nossa escola, pelo nosso trabalho, as pessoas ao qual convivemos, bem como o nosso ambiente interno, que é aquilo que pensamos, sentimos, emocionalizamos. Segundo fator são os acontecimentos, as experiências que vivemos que trazem junto consigo uma carga emocional. Terceiro fator é o conhecimento, que vem até nós através de livros, podcasts, cursos, treinamentos, mentorias, movimentos de networking, as pessoas que nos comunicamos, e de tudo isso é aquilo que absorvemos e levamos para a nossa vida como uma verdade. O quarto fator é os resultados. Todos os resultados que tivemos até hoje, eles fortalecem as nossas crenças, tanto positivas quanto negativas. Quando temos um movimento positivo, quando alcançamos uma meta, quando finalizamos um projeto, quando fizemos uma venda, nós fortalecemos as nossas crenças de capacidade. Pelo contrário, quando a gente se frustra, quando a gente erra, quando a gente perde algo, a gente fortalece as nossas crenças de incapacidade. Para que isso não se mantenha na nossa vida, a gente precisa pegar aquilo que a gente aprendeu com os nossos fracassos, com os nossos erros e fazer ele como um degrau para o próximo nível que vai chegar na nossa vida. Mas não carregar essa frustração como uma muleta, justificando os nossos erros sempre que eles acontecem. Todos os seus resultados, eles criam uma narrativa interna sobre o que nós acreditamos ser possível ou não para a nossa vida. E o 5 é a nossa experiência desejada. Qual é a meta que temos de futuro? Para onde estamos indo? O que queremos da nossa vida? Tudo isso é uma intenção para o nosso futuro. É aquilo que nos dá direção, que nos coloca em movimento para alcançar os sonhos que desejamos. Bem, espero que esse vídeo de hoje te traga mais clareza de onde vêm as suas crenças e como você pode fazer para transformar as negativas em positivas. A minha dica é para que você retorne esse vídeo, assista quantas vezes achar necessário, faça suas anotações e comece a mudar, para que você tenha experiências positivas na sua vida, para que você comece a mudar os seus ambientes, se colocar em movimento, para que de fato mude as suas crenças e realize os objetivos que você deseja na vida. Se esse vídeo fez sentido para você, curte e compartilha com algum amigo que esteja precisando ouvir essa mensagem. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.